Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Nós vamos estar aqui hoje a falar sobre o linfedema nos membros inferiores e comigo terei, portanto, a Carminda Gonçalves, que ela também é nossa associada e não só associada, também faz parte dos nossos quadros sociais. Obrigada por estar connosco, Carminda, também. E sem mais demoras, boa tarde. Nós iremos dizer que estamos bastante contentes com o número de inscrições que esteve a este webinar. Temos cerca de 92 inscrições. Já percebemos que, maioritariamente, somos todos portugueses, portanto, este webinar vai ser em português. Há aqui uma heterogeneidade em relação ao nosso posicionamento enquanto assistentes deste webinar. E por isso também a linguagem tem que ser mais aberta a todos, e eu estou certa que todos nós ficaremos agradados com o que vamos ouvir, e este é o local certo para colocarem as vossas questões. Este webinar vai ser gravado e qualquer questão também pode ser sempre colocada no chat, sem qualquer problema, e qualquer informação que aqui seja dada não dispensa a consulta do seu profissional de saúde. Cada caso é um caso e é sempre a ele que se tem que dirigir. Portanto, este é o segundo webinar que estamos a fazer no âmbito do mês onde se assinala o linfedema. O 6 de março é o Dia Mundial do Linfedema, e neste dia as associações, não só no mundo, mas sobretudo as associações europeias, uniram-se para expressar a sua voz, nomeadamente nas questões ligadas com as dificuldades que cada um de nós tem. Portanto, uma das ações que decorreram foi uma reunião com a Ministra da Saúde da Suécia. A Suécia este ano detém a presidência da União Europeia, e os representantes de doentes, as associações de doentes, estiveram com a Ministra referindo quais são as suas principais dificuldades em terem a melhor resposta na nossa patologia. A Associação de Doentes Linfáticos assenta em 3 pilares fundamentais no apoio aos doentes e aos familiares, são o linfedema, as vasculares raras e o lipedema. Trabalhamos muito na área da literacia e, portanto, não só na área do lipedema, estamos a trabalhar com outras associações a nível mundial, mas também na área do linfedema. Temos estes webinars que agora estamos no mês a fazer, e também no que diz respeito a vasculares raras, vamos ter o primeiro encontro das crianças com vasculares raras e dos seus familiares. Mas sobre isto a Carminda irá falar convosco um pouco mais tarde. Agora é importante saber que nós temos um apoio do nosso Conselho Científico, portanto acreditamos que a informação que damos tem que ser credível, e a informação credível vem sem dúvida dos profissionais que a estudam e os profissionais que estão connosco. Portanto, no que diz respeito ao impacto do linfedema nos seus pés, que é uma das áreas que iremos debater aqui hoje, tivemos o privilégio de ter a colaboração também do Dr. João Martiniano, que está aqui connosco, e da Escola Superior da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa, juntamente com a Universidade da Corunha, para fazermos um rastreio sobre o linfedema e as causas do linfedema nos membros inferiores. Portanto, ainda estão a tempo. Se quiserem colaborar, por favor, venham até nós, contactem-nos, porque a vossa colaboração é fundamental para as melhores soluções. Portanto, a Associação dos Linfáticos, como já se aperceberam, é uma associação não só que está voltada para si mesmo, mas também está no mundo para trazer as respostas para Portugal. E agora, sem mais demoras, eu iria chamar aqui o Dr. João Martiniano e o Dr. Vítor Ferreira, sendo que o Dr. Vítor Ferreira é o cirurgião vascular que está connosco, que nos apoia, e é do Centro de Hospitalar de Tâmega e Sousa, e o Dr. João Martiniano tem uma larga experiência, já de 18 anos na clínica e contexto de clínicas hospitalares e privados. É o diretor do curso de licenciatura em Epidemiologia da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa em Lisboa, e é diretor técnico e coordenador da clínica académica, porque a escola tem uma clínica académica que também está ao dispor de cada um de vós. Portanto, eu deixaria, se não se importam, a palavra ao Dr. Vítor Ferreira para nos falar um pouco sobre o linfedema. Muito obrigada a todos e até já. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o gentil convite à Linfa e por me terem incluído nesta iniciativa. Eu vou falar então na perspectiva médica, como cirurgião vascular, do linfedema.
vou tentar ser acessível ao público todo que temos, ou seja, uma parte mais técnica e também com uma linguagem um bocadinho mais simples em algumas partes, de forma a que todos possamos entender o que estamos a falar e tirar daqui algum proveito. Vou então só um segundo para partilhar aqui a minha apresentação. Penso que assim podia só confirmar que está a ser tudo visível. Sim, está tudo ok, muito obrigada. Okay. Está ok. Então, o que é que nos traz aqui? O linfedema. O que é o linfedema? Isto é um bocadinho a definição de dicionário dos consensos da Sociedade Internacional de Linfologia, que é qualquer manifestação interna ou externa que resulta da insuficiência linfática, ou seja, do compromisso do transporte da linfa. No fundo, o linfedema é uma doença inflamatória crónica do interstício, ou seja, do tecido entre as células, em que vai haver um aumento do fluido intersticial e uma alteração da sua composição molecular, ou seja, este vai ser um líquido mais rico em proteínas do que aquilo que habitualmente é. Estas proteínas vão estimular uma resposta inflamatória. A longo prazo, estas proteínas também vão estimular a fibrose, com a migração de fibroblastos, e também um aumento de tecido adiposo. O linfedema pode ser um fenómeno isolado, ou seja, afetar apenas uma extremidade, ou então estar associado a síndromes malformativos complexos com outras alterações no resto dos órgãos ou sistemas. Assim, de uma forma geral, dividimos o linfedema, as causas do linfedema, em dois grandes grupos. As primárias, que são aquelas que abrangem um grupo extenso de doenças genéticas, ou seja, é uma origem do linfedema congénita, e que pode depois resultar de vários mecanismos, da aplasia, ou seja, a ausência de canais linfáticos, a hipoplasia ou a hiperplasia sendo um bocadinho mais raro. E depois temos aquelas causas que são muito mais comuns no mundo, que são o linfedema secundário, ou seja, resultam do traumatismo ou da lesão de um sistema linfático previamente normal, mas que depois vai ser ou lesionado numa cirurgia, por exemplo, a cirurgia de esvaziamento ganglionar na axila após neoplasia da mama ou na região inguinal, após radioterapia, nos países em desenvolvimento após uma infecção de parasitas, ou também após traumatismo ou outro tipo de lesão do sistema linfático. O denominador comum entre estas duas causas, o primário e o secundário, é uma incapacidade, uma destruição da capacidade de transporte da linfa. E daí que vai levar àquelas consequências que falei previamente. Mas mais importante que às vezes classificar a causa é classificar o estadio do linfedema. E aí usamos uma classificação que vai de 1 a 4 e que podemos usá-la quer para os primários, quer para os secundários. No fundo, o estadio 1 é um estadio subclínico, ou seja, já temos lesão dos canais linfáticos, já temos um compromisso de transporte da linfa, mas objetivamente olhar para a perna ou para o membro superior, não vemos edema, não vemos inalterações do linfedema. O estadio 2 já existe um edema, por bem que pode ser ligeiro. Este edema é muitas vezes ainda reversível, só com a elevação do membro. E já pode apresentar algum pitting, que é quando pressionamos com o dedo, ficar a marca da pressão do dedo. O estadio 3 é uma fase já mais avançada, o edema já é mais marcado, já não é reversível com a elevação do membro, pelo menos não na sua totalidade, o pitting é mais marcado. O estadio 4 é o estadio mais avançado do linfedema, que também muitas vezes chamado de lifantíase, já temos alterações da pele, já temos lesões verrucosas, proliferação de tecido adiposo e uma alteração de fibrose mais marcada, ou seja, um tecido mais duro. A classificação do linfedema primário também, durante muito tempo, classificávamos de uma forma um bocadinho simplista, mas que até era útil no dia-a-dia, que era classificar pela idade de aparecimento. Apesar da lesão dos canais linfáticos já estar presente desde o nascimento, muitas vezes o edema só se manifestava não em fases mais tardias da vida. Por isso chamamos congénito aquele que já é aparente ao nascimento, ou às vezes até nos exames pré-natais. O linfedema precoce, que é o mais comum, que se manifesta na adolescência, e o linfedema tardo, mais raro, em que só se manifesta na idade adulta. No entanto, esta classificação, que é um bocadinho simplista,
foi refinado ao longo do tempo com mais informação genética, ou seja, cada vez entendemos melhor a origem genética do linfedema primário e neste momento a classificação é muito mais extensa. Esta imagem, pronto, assustou um bocadinho porque são muitos nomes, são muitas classificações, mas acaba por ser muito mais próxima do real e é aquilo que nós devemos usar hoje em dia na nossa prática clínica. A vantagem destas novas classificações resulta, ou melhor, entendendo um bocadinho melhor a parte da classificação do linfedema, entendendo melhor a origem genética do linfedema primário e o nosso entendimento melhor neste momento do transporte da linfa, da estrutura dos linfáticos, das alterações moleculares do linfedema, vai nos permitir, primeiro, um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais cuidado e, potencialmente, no futuro, o desenvolvimento de novos tratamentos que sejam dirigidos às alterações genéticas que foram identificadas. Na maioria dos casos, o diagnóstico basta-nos a história clínica ou o exame físico, ou seja, o linfedema tem um aspecto típico e que, com a história clínica, permite-nos, por exemplo, distinguir se é um linfedema primário ou secundário, permite-nos também perceber se é um fenómeno isolado, só a um membro, ou está associado a outras malformações ou outras patologias, e também permite-nos excluir outras causas que podem confundir. Outras causas de edema dos membros, doença cardíaca, renal, hepática, que habitualmente a história clínica é o suficiente para distinguir a origem do edema. Existe também o clássico sinal de Stemmer, que é tentar fazer uma prega de pele no dorso do pé. Aqui neste caso vemos que no pé esquerdo é possível, no pé direito, que seria o pé que tem linfedema, não seria possível fazer esta prega. Na maioria dos casos, basta-nos esse diagnóstico clínico sem utilização de meios complexos ou sem exames de imagem. Temos ao nosso dispor a linfocintigrafia, que é aquele exame que pedimos mais vezes no caso do linfedema, e que vamos precisar deste diagnóstico mais avançado naqueles casos ou que o diagnóstico não nos é evidente, ou que ficamos com dúvidas porque existem outras causas naquela pessoa que possam também justificar o edema, ou em casos mais avançados, por exemplo, casos que estão a ser estudados para cirurgia e que precisamos de um bocadinho de mais informação pré-cirúrgica. Aqui vemos o resultado do que é uma linfocintigrafia. É um método de medicina nuclear. Vai-se injetar um radiofármaco no dorso dos pés e este fármaco é apenas transportado pelo sistema linfático. Vão-se tirar várias imagens e vamos então ver a progressão do fármaco. Isso vai nos dizer como é que está o sistema linfático daquela pessoa. Aqui vemos na imagem A um sistema linfático normal. Vemos a marca em baixo da injeção nos dois pés, o transporte do fármaco através dos vasos linfáticos ali na parte medial das pernas e a acumulação depois cá em cima nas virilhas, que são onde é que estão os gânglios. Na imagem B vemos aquilo que é frequente nos doentes com linfedema, que é uma ausência do transporte da linfa, ou seja, vemos o local de injeção nos pés e não vemos progressão nenhuma do fármaco. Na imagem C vemos aquilo que também por vezes acontece no linfedema, que é o refluxo dérmico. Vai haver uma acumulação do fármaco ou do marcador que nós queremos ver nas imagens, na derme, na pele, ali na zona das pernas. Passamos então para falar um bocadinho de tratamento. Esta é uma daquelas áreas que nos falta uma evidência, ou seja, um estudo mais robusto. Muitos dos nossos tratamentos ainda precisam de mais estudos clínicos para que possamos ter mais certeza daquilo qual é a melhor estratégia de tratamento. Dividimos o tratamento em dois grandes grupos: o tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, aquilo que será o indicado na maioria das pessoas com linfedema, e os tratamentos cirúrgicos, que são reservados para casos muito selecionados. No tratamento conservador, habitualmente chamamos de terapia descongestiva complexa, que será o tratamento standard do linfedema. É um tratamento a longo prazo, continuado, que tem quanto mais benefício, quanto mais precoce for iniciado e quanto mais regular for ao longo do tempo. Habitualmente divide-se em duas fases: a fase 1, a fase de descongestão, e depois seguida por uma fase de manutenção. Este tratamento, que deve ser a base do tratamento de linfedema, não tem só uma abordagem, mas é necessário todo um conjunto destas abordagens, que é o tratamento da pele e o cuidado de higiene da pele, a hidratação, as massagens de drenagem linfática, a compressão elástica, o uso de meias de compressão ou outros métodos de compressão externa, e que depois na fase de manutenção vai-se manter os ganhos que foram feitos na primeira fase.
pronto, eu sou do âmbito da cirurgia vascular, existem tratamentos cirúrgicos para o linfedema, que, como disse há pouco, devem ser feitos em casos muito selecionados. A maioria dos doentes não necessita destes tratamentos cirúrgicos e, habitualmente, são feitos em centros de referência com grande experiência em microcirurgia. Queria só deixar aqui, o tempo também está a terminar, só uma nota sobre uma das principais complicações do linfedema, e aquela que mais nos preocupa no dia-a-dia, que é a infecção, que erisipela ou celulite, dependendo da profundidade que é afetada. É muitas vezes são episódios recorrentes, entra-se aqui num ciclo vicioso. Cada novo episódio de infecção vai lesionar mais a pele e os vasos linfáticos, aumentando o risco de novas infecções. Os fatores de risco são o linfedema não controlado, ou seja, quando temos um linfedema em que não, por exemplo, que não está num esquema de tratamento continuado e com uma pele mal cuidada, com portas de entrada, que se vai falar na apresentação a seguir melhor, sobre infecções fúngicas do pé, úlceras, aumenta o risco de infecções. A diabetes e a obesidade também aumenta este risco. O diagnóstico é por vezes difícil, porque há várias causas para rubor da pele num doente com linfedema, mas na presença de febre, sinais inflamatórios, como dor, aquecimento, inchado, dor, mal-estar geral, habitualmente basta para fazer o diagnóstico. Às vezes usamos técnicas laboratoriais simples, umas análises do sangue gerais sem ser necessário grandes exames, mas que naqueles que têm infecção recorrente pode realmente ser difícil fazer o diagnóstico. Às vezes há rubores, como vemos aqui nestas imagens, que não representam infecção. Às vezes é preciso conhecer já o doente e em avaliações sucessivas para perceber se estamos perante uma nova infecção ou apenas são ou sequelas da infecção prévia ou apenas um rubor por estar um bocadinho mais demasiado. Aqui também o mais importante é a prevenção, ou seja, cuidados da pele, tratar as portas de entrada, a hidratação da pele, massagem de drenagem linfática para controlar o edema. E naqueles casos que não conseguimos evitar as infecções e que têm mais de 2 episódios por ano, então pode entrar num esquema de antibiótico preventivo, muitas vezes com toma de antibiótico uma vez por mês. Deixava aqui também, só para terminar, a importância destes webinars e a existência dos grupos e associações de doentes por vários motivos. Primeiro, porque é importante transmitir informações validadas, científicas, aos doentes e aos seus familiares. Estamos a falar de uma patologia a longo prazo em que o conhecimento pelo próprio, a autogestão do linfedema pelo doente e a literacia do doente vai permitir uma melhor gestão e uma melhor adesão à terapêutica. É importante criar espaços de troca de experiências e de suporte e também promover a discussão e a visibilidade do linfedema. Estes grupos têm uma importância a representar os doentes na interação com organizações de saúde. Portanto, também já estou aqui no final do meu tempo. Então, em conclusão, o linfedema é, na minha opinião, uma patologia subdiagnosticada e subtratada em Portugal e temos uma demora significativa entre os primeiros sintomas até um diagnóstico definitivo. Eu penso que é importante criarmos equipas multidisciplinares que sejam dedicadas e motivadas, de forma a resolver este problema do diagnóstico. É necessário, por isso, um reforço da visibilidade e da sensibilização do linfedema, e aí entram aqui as associações de doentes que possam ter um papel na divulgação, e quer na comunidade médica, quer não médica, de forma a que nos permita cada vez mais fazer diagnóstico precoce e iniciar o tratamento numa fase inicial. Ainda temos pouca evidência científica de boa qualidade sobre o melhor esquema de tratamento. Precisamos de mais investigação clínica para sistematizar e avaliar os tratamentos. E a esperança é que esta melhor compreensão genética venha a permitir que tenhamos tratamentos dirigidos no futuro. Muito obrigado. Deixava aqui o meu e-mail caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada, Dr. Vítor. É um bom esclarecimento e deu aqui uma boa porta de entrada para o Dr. João Martiniano, porque realmente as equipas multidisciplinares são fundamentais e a patologia, de certeza, que é uma delas. Então, vou deixar agora o palco para o Dr. João Martiniano e até já. Está mute.
Peço desculpa, mas está mudo. Agora já está? Já. Já está. Obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. Creio que estão a ver a minha apresentação. Manuela, por favor, consegue-me dizer se está no ar? Eu A penso apresentação? que sim. Eu penso Sim? que está, por favor. Ok, muito bem. Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Iniciar, então, agradecendo esta oportunidade, este convite. É sempre um prazer estar presente nestes fóruns de esclarecimento. E, na verdade, como inicialmente dizia, nós a nível aqui da podologia e concretamente aqui da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, estamos neste momento então com alguns projetos em mãos para tentar melhorar aquilo que o Dr. Vítor falava há pouco, de alguma escassez na evidência científica que existe relativamente a este tema de linfedema e, no meu caso, especificamente aqui à questão do pé. Então ainda surgem mais dúvidas e até informação menos clara. Então eu vou falar essencialmente dos cuidados podológicos então, do doente com linfedema dos membros inferiores. Antes disso, só para quem não sabe o que é ou não conhece o que é a podologia, pois é uma área da ciência da saúde que investiga, previne, diagnostica e trata as patologias do pé e suas repercussões. E utiliza um conjunto de equipamentos mais ou menos tecnológicos para muitas vezes chegar ao diagnóstico de determinado tipo de patologias e que muitas das vezes são úteis até mesmo para esta questão aqui em causa de prevenção de alguns tipos de patologias, como há pouco falávamos das úlceras, do aparecimento de fissuras, etc. Muitas vezes utiliza-se aqui algum tipo de equipamentos e de meios auxiliares para chegar a esse diagnóstico. Divide-se aqui em várias áreas de subespecialização, que não vou aqui estar a falar delas, mas pronto, queria só que ficassem com esta ideia. Sim? Eu peço desculpa, mas os slides não estão a passar. Eu acho que se está a passar slides, eles não estão a... Estou. Oh, não estão. Vou tentar passar eu, ok? Peço desculpa. Eu neste momento estou a passar o segundo slide, não sei se consegue ver. Ora, consigo, sim. Estava eu a dizer então que a podologia é a ciência na área da saúde que se dedica então à investigação, prevenção e diagnóstico e tratamento das patologias que afetam o pé. Agora aqui se calhar até eu próprio consigo passar. Está a passar, não está, Manuel? Está sim, já está, obrigada. E para chegarmos então muitas vezes a este diagnóstico utilizamos um conjunto de equipamentos mais ou menos tecnológicos para chegar a esse diagnóstico, tratamento e prevenção das patologias, algumas delas que há pouco até foram abordadas, como o aparecimento de úlceras e outro tipo de patologias que afetam o pé e que no caso do linfedema também muitas vezes traz repercussões. E que a própria área de intervenção da podologia que se especializa aqui em vários ramos, que não vou estar aqui a aflorar, não é este também aqui o tema do trabalho. Como então consequências, parece aqui um pouco desformatado, mas de qualquer forma não faz mal, como consequências então aqui no pé, o linfedema de facto pode causar um conjunto de repercussões que, como mínimo, depois afetam a qualidade de vida do paciente. E que, na verdade, o próprio edema do pé e do tornozelo também, que em casos até de maior repercussão, afetam também, no fundo, o fundo do saco, como aqui costumamos muitas vezes dizer, ou seja, o fim do pé acaba por ser afetado nos dedos, podendo então muitas vezes ser doloroso ou desconfortável. Esse edema, nos estadios mais avançados, desenvolve também um conjunto de pregas, aumentando também zonas de umidade e de fricção. Assim também ocorre com a diminuição dos espaços interdigitais, ou seja, ao aumentar o edema, principalmente na zona digital dos dedos, o espaço entre os dedos torna-se mais reduzido,
também aumentando então a umidade e a probabilidade com que, resultante dessa umidade, possam surgir algum tipo de outras patologias, como os fungos na pele, as fissuras, que por sua vez levam ao aparecimento de infecções. O aumento da umidade também, muitas das vezes, para além destas infecções inflamatórias, fúngico-bacterianas, como falava, das fissuras, também, muitas das vezes, é precursor do aparecimento de onicomicoses, ou seja, os fungos no aparecimento das unhas, como também um síndrome das unhas amarelas também, muitas vezes está associado não só à questão do linfedema propriamente dito, mas também à questão deste aumento da umidade. Também outra coisa muito relevante associada aqui à questão do edema digital é também o aumento do volume, leva com que haja uma maior probabilidade do aparecimento de onicocriptose, ou seja, do aparecimento das unhas encravadas. E, por sua vez, também aumenta a dificuldade do próprio paciente em cortar as suas lâminas unguiais, as suas unhas, de uma forma adequada e quando esta unha não é cortada de forma adequada, também é uma das causas para o aparecimento então da onicocriptose ou da unha encravada. Por outro lado, também, à medida que os estadios avançam, também a dificuldade na escolha do calçado também maior. A sensação de peso e de aperto do pé também aumenta e também traz mais constrangimentos relativamente para o calçado, e muito importante também é a limitação da amplitude dos movimentos articulares, e que isso, por sua vez, também leva a uma consequente dificuldade na marcha, na deambulação. Esta situação também leva a um espessamento e endurecimento da pele, com a presença de fibroses, e que, por sua vez, pode então levar ao aparecimento de fissuras, e que essas fissuras podem levar ao aparecimento então de infecções, feridas e ulcerações. Como o Dr. Vítor há pouco falava, a questão da erisipela e da celulite são bastante frequentes neste tipo de situações, e, claro, os problemas circulatórios também afetam, e o linfedema, que por sua vez também vai afetar então a questão do pé propriamente dito, e isso muitas das vezes pode desencadear noutros problemas, como por exemplo a trombose venosa profunda. Então, no linfedema avançado podem ocorrer alterações cutâneas, como descoloração, hiperplasia verrucosa, semelhante a verrugas, espessamento da pele, hiperkeratoses, e papilomatoses em casos extremos. Linfedema também pode levar ao aparecimento de elefantíase, como também foi abordado anteriormente. Aqui temos algumas dessas imagens que também já foram apresentadas. Temos aqui a questão então das pregas que há pouco falávamos, as alterações da própria pele. Vemos precisamente ao nível dos dedos menores uma diminuição então da área da unha, e que essa diminuição parte também pelo avolumar do tecido envolvente. E vemos aqui na imagem de baixo à direita também as tais papilomatoses, os tais síndromes verrucosos, também é bem visível. Assim, os cuidados que nestas situações devem existir de facto, para prevenir complicações tais como infecções, gretas na pele, ulcerações, dores e redução da mobilidade. Alguns dos cuidados podológicos que devem ser seguidos, então, são usar o calçado confortável, e que estes se ajustem adequadamente ao pé, de modo a evitar, então, as pressões anormais, fricção, principalmente quando este está mais demasiado. Sempre que necessário, deve ser aplicado material externo protetor, de modo a aumentar o acolchoamento das zonas suscetíveis ao risco de lesão ou de irritação. Também é muito relevante manter o pé limpo e seco, assim como hidratado. A hidratação regular, então, previne o aparecimento das gretas e também da descamação. Muitas das vezes pode ser considerada a utilização de antitranspirantes, por um lado,
ou, por outro lado, também os tais hidratantes, como anteriormente falava. Estes problemas podem afetar também, como dizia, a qualidade de vida e atividades diárias, sendo então importante um acompanhamento médico e podológico regular para cada caso. O corte das lâminas umbiais de forma adequada, essencialmente cortando de forma reta, sem cortar os cantos, é algo que normalmente se aconselha para evitar as tais unhas encravadas ou onicocriptoses. Limpar e secar bem as zonas das pregas e os espaços interdigitais, para além então da questão do calçado adequado também é de ter em consideração. Evitar andar descalço em zonas públicas, evitar também até questões de saunas, também é algo que deve ser tido em consideração. E levar o pé ao descansar para reduzir inchaço, isso obviamente que faz sentido nas fases iniciais, mas depois, como já vimos anteriormente, depois não é suficiente de todo esta situação, e exercitar o pé suavemente e regularmente de forma a estimular o fluxo linfático e prevenir a rigidez. Como eu dizia anteriormente, cada caso é um caso e isto tem que ser avaliado e estes aconselhamentos têm que ser enquadrados em função de cada caso. Massajar o pé com movimentos suaves em direção ao coração para ajudar a drenar o excesso de líquido, utilização de meias de compressão, pois também, como eu dizia, isto só sob indicação médica e com o aconselhamento adequado é que estas meias devem ser utilizadas sob pena de não causar outros problemas quando existe comprometimento, por exemplo, arterial, nem sempre as meias podem estar indicadas. Evitar temperaturas extremas, evitar roupas apertadas e, no caso então das lesões, estas devem ser tratadas de uma forma rápida por causa das consequências que também podem daqui a vir, podendo ser portas de entrada para então fungos e bactérias. Em alguns casos, os tratamentos depois deverão passar por drenagens linfáticas, como vimos anteriormente, ou até cirurgias, pois aqui já, como dizia anteriormente, já o cirurgião vascular é a área que melhor saberá indicar este tipo de situação. No que diz respeito aqui ao calçado, o calçado, de facto, é algo que é muito importante. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que pode ser o maior amigo ou o maior inimigo. De facto, o material, hoje em dia já há alguns materiais de pele elástica e que são respiráveis e que se adaptam ao formato e ao tamanho do pé e que também já existem calçado em que o seu interior é desprovido de costuras. A profundidade e a largura devem ser dimensionadas aqui ao caso, ou seja, há calçado com largura e profundidade extra, para, de facto, oferecer um ajuste sem pressão e, inclusivamente, dispor de espaço para a utilização de ortóteses ou, muitas das vezes, sistemas de ligaduras personalizadas. Velcros ou atacadores ajustáveis também é algo que deve ser tido em consideração e que a sola deve ser de uma borracha antiderrapante para prevenir tração e estabilidade, mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma sola excessivamente mole, porque solas excessivamente moles também geram instabilidade. A palmilha do próprio sapato normalmente é uma palmilha viscoelástica para amortecer determinado tipo de pressões e de apoios, embora nestas situações onde são observadas alterações biomecânicas está indicada então a confecção de ortóteses plantares personalizadas. Tem aqui alguns exemplos de calçado em que vemos aqui em baixo à direita que são calçados em que realmente têm a tal pele elástica expansível, que tem uma palmilha que se pode extrair e então, de certa forma, pode-se ajustar à medida da necessidade. Calçado de homem, calçado de mulher, exatamente a mesma questão, com as tais espaços interiores bastante alargados. E também com as mesmas características de flexibilidade. Estes aqui são calçados também com as mesmas características, esteticamente um pouco mais agradáveis, mas aqui basicamente as características é o que importa, ou seja, não importa tanto a marca em si, mas o que importa é que de facto seja um calçado que reproduzam estas características que eu aqui há pouco falava, o espaço interior extra, na zona inclusivamente dos dedos, a distância que vai do dedo ao teto do sapato, digamos assim, também deve ser alto o suficiente para não causar o roce e a fricção destas zonas. No que diz respeito aqui às meias,
também é sempre um problema. Muitas das vezes o que se vê nas meias de compressão é que a zona dos dedos são sempre zonas que são sempre mais comprimidas e muitas vezes traz o aumento da maceração interdigital. Mais do que tudo, era isso que aqui queria abordar na questão das meias, é que muitas vezes aumentam a maceração e aumentam a umidade, porque também tem que ser, então nem sempre conseguimos estar num ponto de equilíbrio, mas é algo que tem que ser tido em consideração, existindo também estas meias com o aparecimento de meias com dedos, que muitas vezes reduz essa maceração interdigital e que pode ser uma solução interessante para evitar o roço, o aparecimento de gretas na zona interdigital. Aqui é um sistema de ortótese plantar, ou seja, é feito um molde do próprio pé. Este molde do pé permite criar um suporte plantar personalizado, que isto na verdade vai melhorar a estabilidade articular, vai melhorar a função muscular e também evitar zonas de sobrecarga, e há alguns estudos também que já demonstram que essa redistribuição das pressões plantares pode então aumentar ou melhorar aquilo que é o retorno venoso. Aqui temos então o material a utilizar, adaptado em vácuo, ou seja, tudo isto é adaptado de forma personalizada, obviamente tendo sempre em conta a anamnese que se fez ao paciente e também aspectos importantes como a profissão, o peso, as patologias subjacentes, a pessoa, no fundo, aqui perceber um pouco, assim se escolhe o material para a confecção desses suportes plantares. Não esquecer que efetivamente o pé são o nosso suporte, é a nossa base, é a nossa independência. Por favor, não se despreze e muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigada também, e eu agora, nestas coisas, sem dúvida que é uma equipa multidisciplinar, e por isso eu chamava a Carminda já para aqui para conversarmos um pouco e dar o seu testemunho. A Carminda é European Patient Advocate, ela é também a nossa associada e é mãe de um doente que tem linfedema e que também já teve aqui alguma interação com a patologia. Portanto, eu pedi à Carminda, por favor, para partilhar com cada um de nós a sua experiência nesta área. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui a poder partilhar a experiência que tenho vivido ao longo destes anos. Como a Manuela referiu, o meu filho tem neste momento 12 anos e um linfedema primário no membro inferior esquerdo e já diagnosticado há alguns anos. Portanto, eu aproveito a oportunidade de estar aqui para divulgar que a associação está a organizar em nível nacional um camping para crianças e jovens do 0 aos 18 anos. E este evento vai se realizar no dia 27 e 28 de maio, que é o mês de referência mundial para se assinalar as anomalias vasculares. Neste encontro será o primeiro dentro do género que se vai realizar em Portugal e pretendemos trazer aos destinatários a dinâmica que já acontece um pouco por todo o mundo e que sabemos ter resultados muito bons nos portadores das doenças anomalias vasculares raras, nos linfedemas primários e em este quadro de anomalias vasculares. Um fim de semana de lazer, mas sobretudo com muita partilha de conhecimento e com a de ser dúvida de alguns profissionais de saúde que gentilmente vão estar connosco neste fim de semana. Portanto, dia 27 e 28 de maio, no Camping de Lisboa, vamos ter este evento. Agradecia que todos que tenham a possibilidade possam divulgar para que chegue ao maior número de famílias possível e assim possamos ajudar muitas famílias a ajudarem os seus filhos ou os familiares portadores de anomalias vasculares raras. Ora, então, a minha experiência na podologia, muito rapidamente o Tiago começou a ser-se pelo João, porque apresentava algumas doenças, peço desculpa, algumas dores a nível das costas e dos joelhos. Foi-me recomendado que
seria muito útil para o Tiago uma consulta de pedologia. Foi assim que eu cheguei ao Dr. João. Fazendo a palmilha adaptada, personalizada às necessidades que o Tiago tinha, por causa das ações que o linfedema lhe provocou no seu pé, a palmilha permitiu que ele não tivesse mais dores nos joelhos, não tivesse mais dores a nível das costas, ficasse com um caminhar, uma forma de caminhar mais natural e ele consegue sentir-se mais confortável no sapato e mais confortável também a nível social, porque consegue caminhar sem um esforço tão grande, digamos assim, porque antes de adaptarmos o sapato e a palmilha do Tiago, ele tinha um andar muito estranho, não era regular, andava aos saltinhos, era meio torcido, notava-se muito o coxear, e com esta alteração muito importante fez toda a diferença. Era só isto que eu gostava de partilhar com vocês e mais uma vez muito grata por participar neste webinar. Muito obrigada, Carminda. Embora a sua internet não estivesse a 100%, tenho a certeza que o testemunho foi fundamental. E eu agora iria passar aqui a palavra às pessoas que estão connosco e se calhar, eu desculpe tê-lo silenciado, mas também está com um barulho de fundo, Dr. Vítor. Portanto, eu pus-lhe muto, assim que puder falar, depois põe normal. Portanto, há aqui algumas questões que foram aqui abordadas. Para já, devo dizer que este webinar realmente está a ser gravado. Para a pessoa que nos perguntou aqui no chat, seria ter a possibilidade de ver desde o início? Sim, vai ter essa possibilidade, porque nós vamos facultar esta informação, porque é uma informação, como já estamos a ver, bastante rica, e eu desde já quero agradecer a cada um de vós por estar aqui connosco, e eu estou particularmente feliz por esta partilha de conhecimentos, que é fundamental para nós, pessoas que têm linfedema nos membros inferiores. Há aqui uma das perguntas que me perguntam como é que podemos tratar com a eficácia os fungos nos dedos dos pés e qual é a correspondência entre o fungo e depois a sua repressão no linfedema. Eu não sei, talvez o Dr. João pudesse começar e depois se o Dr. Vítor quisesse acrescentar mais alguma coisa, deixo a pergunta para o Dr. João, está bem? Ora, sim, ou seja, dentro do pé podemos dividir quase em duas situações, que é o fungo da pele, dermatomicose, muitas vezes as pessoas conhecem por pé de atleta, mas isto é só uma subespécie, digamos assim, dos vários fungos que podem afetar o pé. E depois temos as onicomicoses, que é toda a outra área do fungo que afeta as lâminas unguiais, as unhas. Obviamente que normalmente na pele, e principalmente nas zonas interdigitais, o aparecimento do fungo acaba por ser uma porta de entrada para que o fungo possa entrar no sistema. E muitas vezes sobreinfectar, porque às vezes também acontece isso com bactérias. Então às vezes temos as duas situações. E depois, em função da gravidade da situação, pode ir desde tratamentos tópicos, e por isso é que eu falava tanto na umidade, da fricção, e aqui é importante esta questão da prevenção, exatamente para evitar em situações mais extremas, que muitas vezes pode levar à necessidade de medicação sistémica, ou às vezes até, em últimos casos, até internamentos. Mas pronto, basicamente é isso, ou seja, os fungos gostam de ambientes escuros e úmidos, coisas que o pé, depois, mais do que se calhar outra parte do corpo, depois fornece essa situação, que depois ainda se encontra apertado pelas meias e pelo sapato. Então temos aqui um conjunto de ambientes que favorecem o aparecimento do fungo e que, por isso dizia que a prevenção é muitas das vezes aqui a nossa arma e a porta de entrada. Muitas vezes os pacientes até nos perguntam, mas os fungos não têm tratamento. E o que eu costumo dizer, não, o que não tem tratamento são os nossos hábitos. Muitas vezes os nossos hábitos, não secar bem entre os dedos,
de prevenir, isso é que muitas vezes não tem tratamento. Pois. Mas desde que sigamos pois, os cuidados básicos, muitas das vezes consegue-se prevenir e daí pois, causar outras situações mais problemáticas, como há pouco falávamos então da própria erisipela e outras patologias. Dr. Vítor, não sei se quer aqui também dar o seu aporte. Por favor, por favor. Não, eu acho que o mais importante é a mensagem da prevenção, né? Porque depois o objetivo é evitar as infecções fúngicas, controlando a umidade, controlando esses hábitos, que por vezes é mais difícil, assim, mas de resto não tenho assim mais nada a acrescentar. Eu, por acaso, só ia acrescentar o seguinte: está disponível no nosso site uma informação sobre as erisipela e digamos que há todo um procedimento que os doentes com erisipela podem seguir antes de as terem, como é evidente. Eu vou passar o link aqui já para o chat, este é um dos materiais que nós temos disponíveis no nosso site para ser consultado, e isto pode ser utilizado por vós, mas nunca dispensa a consulta do vosso médico. Portanto, há aqui outra pergunta que nos estão a fazer: como é que, direta ou indiretamente, o envelhecimento afeta ou se relaciona com as doenças vasculares, nomeadamente e mais concretamente com o linfedema? Portanto, não sei, talvez eu ia perguntar ao Dr. João, ao Dr. Vítor, se calhar, e depois, ao contrário, o Dr. João fazia. A pergunta é como é que o envelhecimento se relaciona com o linfedema. O linfedema temos que olhar sempre como uma coisa para a vida, a longo prazo, crónica. O passar do tempo, se não houver um bom controlo do linfedema, na fase inicial vai levar ao aparecimento de fibrose e outras complicações que depois são mais difíceis de controlar. Portanto, eu penso que o que conta é o tempo. E o bom tratamento e o tratamento continuado deve ser a nossa prioridade. E Dr. João, em relação a esta questão do envelhecimento nos pés, como é que acontece, ou como é que pode ser? O envelhecimento é uma coisa natural na vida, como é evidente, mas como é que pode, ao fim e ao cabo, haver aqui alguns cuidados que possam, as pessoas com linfedema e versus envelhecimento, possam prevenir algumas situações menos simpáticas? Olha, desde logo uma das grandes dificuldades que nós sentimos, e ainda há pouco até no semestre anterior, aqui com os alunos da licenciatura do 4º ano, tivemos um trabalho sobre geriatria e sobre isso, em que eu batalhei muito nesta questão disso que acabava de falar, do que o envelhecimento é um fenómeno fisiológico normal e que depois, obviamente que associado ao envelhecimento, muitas das vezes há repercussões e há patologias que ainda tornam este processo fisiológico mais complexo. E no caso do pé, nós não nos podemos esquecer que está na extremidade mais distal. Então, processos simples como cortar as unhas pode ser um desafio bastante grande. Então, é normal acontecer um espessamento das lâminas unguiais. Isso é normal. Peço desculpa, o espessamento das lâminas unguiais. Ou seja, as unhas ficarem mais grossas. Okay. Simplificamente é isso que acontece. Okay, e esse fenómeno muitas vezes acontece por microtraumatismos prolongados ao longo da vida, alterações dos dedos em garra, o calçado desadequado, alterações da circulação periférica, ou seja, tudo isso são pequenos fenómenos que vão acontecendo e que, por este exemplo que eu estava a dizer, em circunstâncias normais, já por si só causam muitas vezes esse espessamento das lâminas unguiais. E de facto, em situações de linfedema era aquilo que eu falava, ou seja, se nós, para além dessa dificuldade em chegarmos até aos pés, se temos o tecido a envolver excessivamente a unha, então tudo isso são pequenas consequências a mais que ainda vão dificultar. E depois é a questão do próprio envelhecimento normal da pele, aquilo que falávamos então do enrijecimento da pele, cada vez que se pisa com o pé no chão, claro, se a pele não tem elasticidade suficiente, então pode abrir as tais fissuras ou gretas e que também são portas de entradas para fungos e bactérias. Então, na verdade, de facto, o envelhecimento, no fundo, vai trazer aqui um conjunto de alterações fisiológicas que na verdade, muitas vezes complicam aqui também, e por isso é que eu falava inicialmente da prevenção,
e a regularidade e a importância de consultar os profissionais de saúde com regularidade, porque, obviamente, se nós encontrarmos a situação numa fase inicial, é muito mais simples ajudar a resolver o problema. Claro, e nós só conseguimos resolver se o paciente colaborar. E isso também é muito importante passar essa mensagem. Obrigada. Não sei se a Carminda queria dizer aqui alguma coisa sobre o que está aqui a ser referido, mas esteja à vontade para intervir sempre que assim entender. Eu agora se quiser, eu posso comentar também rapidamente aqui a questão de inicial que a Carminda acabou por abordar. Obrigada. Porque, na verdade, apesar de ser um caso de linfedema, parte das repercussões que traziam o Tiago também eram mais do que propriamente o linfedema. Não sei se me permite, Carminda, falar assim um pouco da situação genericamente. Mas pronto, a ideia, basicamente aquilo que verificamos foi uma das coisas que nós tentamos melhorar foi o calçado. Ou seja, nós notamos uma coisa tão simples como a sola ser excessivamente rígida em zonas onde não devia ser rígida, que isso era uma das repercussões para o Tiago andar com uma marcha anormal. Então, isso foi uma das coisas que pedimos para corrigir, foi o formato da sola e essa tal flexibilidade. E depois, resultante disso também, e parte desse enrijecimento da sola era porque tinha um dos membros, para além de ser portador do linfedema, um dos membros também tinha uma perna mais comprida do que a outra. Então, todas estas situações necessitaram ou levou a que existisse um excesso de queda do pé para dentro, um excesso que nós chamamos de pronação. Essa pronação também ainda aumentava mais essa diferença entre os membros. Então, na verdade, foi um pouco isso que nós aqui tivemos a tentar melhorar. Aqui foi a intervenção propriamente dita na correção das alterações biomecânicas do pé, e, por outro lado, também a tal intervenção no calçado, que também foi muito, muito importante, e era isso que lhe estava a provocar as tais lombalgias, as dores nas costas, e a dor nos joelhos, as gonalgias também, era isso que estava a provocar, e por isso é que o resultado foi bastante rápido a conseguir-se, basicamente, foi isso. Sim, foi um resultado que pôs um bom sorriso na cara da Carminda e um grande alívio ali no Tiago. Não sei se a Carminda quer dizer alguma coisa. Esteja à vontade para o fazer. Sim, não, só aqui também foi neste ambiente aqui académico, os alunos, ou seja, inicialmente foi uma preocupação nossa, como é que o Tiago ia aqui interagir aqui com tantos alunos aqui à volta dele, mas acho que toda a gente... Não há que ter medo, não há que ter medo. Não, acho que foi muito... Quando se está com profissionais não há que ter Foi muito bem tratado pelos alunos e pronto, é mais um amigo aqui para os nossos alunos. Carminda, ia dizer que alguma coisa? É verdade. Tenho de agradecer a toda a equipa, puseram sempre o Tiago à vontade, e ele sente-se bem sempre que tem que ir à revisão, entre aspas, e o doutor explicou muito bem, sim, iniciámos pelas modificações nas solas, porque estavam muito desadequadas, necessitava, e depois tudo o resto que o doutor falou fez toda a diferença. Porque já muito obrigada mais uma vez ao doutor e toda a equipa, porque são fantásticos. Ok. Nós temos aqui uma pergunta que vem de quem está connosco, e o João Galarte gostaria de saber, de entender como é que uma terapeuta musculoesquelética, como terapeuta de musculoesquelético, que tipo de recomendações deve ter sobre o uso das meias elásticas de compressão. E eu aproveito, antes de passar a palavra, de referir que nós também, como doentes de linfedema, e não só, também de linfedema a nível europeu, organizámos uma resposta sobre todas as utilizações de meias de compressão. É um site que está a ser traduzido em várias línguas. Em português ainda não está traduzido, está apenas nas Google traduzido, mas deixo também, de qualquer das maneiras, aqui também este site para que possam consultá-lo sobre as meias e os cuidados que ter com as meias. Mas agora, se calhar, não sei qual de vós gostaria de responder a esta pergunta. O doutor Vítor. Sim, posso. Penso que na apresentação do João já foi um bocadinho falado os pormenores da escolha da meia. Eu acho que a meia é fundamental, uma boa meia, bem adaptada. Habitualmente são meias de malha plana, em que das costuras, principalmente na parte do dedo, conforme foi falado na apresentação do João,
as costuras têm que ser muito disfarçadas, há meias próprias de gama própria. A minha dificuldade habitualmente é, como muitas vezes já existe um edema muito marcado e uma deformidade ali da zona do tornozelo, muitas vezes a meia tem que ser feita à medida, ou até aquelas meias, há meias que têm aqueles velcros, e que numa fase inicial de tratamento, ou melhor, quando começamos a tratar, que já há um edema muito marcado, às vezes temos que começar por essas meias de velcro, que tem uma escala que dá para adaptar, mas no fundo a meia elástica, partindo do princípio que não existe contraindicação, porque às vezes algumas pessoas têm doença cardíaca ou doença arterial periférica que possa contraindicar uma meia muito compressiva de início, mas uma meia de malha plana, a maior parte das marcas das casas comerciais tem meias próprias para linfedema, que já têm estes cuidados, e muito bem adaptada, porque se a meia estiver mal adaptada, vai fazer zonas de pressão, vai macerar a pele e pode até ser prejudicial. Portanto, o mais difícil às vezes é conseguir adaptar uma meia comercial a uma perna que às vezes pode já ter uma estrutura diferente daquilo que existe à venda. E agora eu só deixar mais duas perguntas antes de fecharmos este debate. Uma delas é mesmo para si, Dr. João, a Dr. Vítor, peço desculpa. Há uma pessoa que me pergunta se existe alguma relação entre linfedema e sarcomas. Assim, existe o linfedema não tratado, ou linfedema grave, ao longo de muitos anos tem um risco de transformação neoplásica, já é uma das coisas raras, mas que preocupa sempre as pessoas. Não sei se a pergunta é no outro sentido, que é se os sarcomas podem provocar linfedema. Também sim. Linfedemas secundários que resultam de cirurgias agressivas ou de radioterapia com esvaziamentos ganglionares é uma das causas mais comuns de linfedema secundário, em que existe uma lesão cirúrgica ou por radioterapia dos canais linfáticos. Não sei qual era o sentido da pergunta, se era linfedema para sarcoma ou vice-versa. Mas as duas têm relação, nos dois casos têm relação. Ok, obrigada. E como é que podemos tratar dos nossos pés durante o verão, Dr. João Martiniano? Acima de tudo, aqui nesta questão do linfedema, nós muitas vezes temos aqui as duas situações, que é, ou seja, muitas das vezes associado ao linfedema temos excesso de umidade e que o verão vem ainda agravar um pouco mais esta situação, mas também temos, noutras situações, um aumento da secura ou da xerose associada a isso. Então, se assim for, de facto existe um conjunto de hidratantes específicos para o pé, que devem ser utilizados, no mínimo depois, pelo menos uma vez ao dia, essa hidratação deve ser feita. Se, por outro lado, é por causa do excesso de umidade, então o controle da umidade é muito importante. Não esquecer que o calçado aqui também tem a sua relevância, que é o calçado aberto, por norma, aumenta a secura do pé, porque também não andamos com meias no verão, muitas vezes, e essa secura, principalmente no rebordo do calcanhar, muitas vezes leva ao aparecimento das tais fissuras. Então, claro, aqui ainda mais a hidratação é muito importante. Normalmente associada à fissura, o fenómeno imediatamente a seguir é a inflamação da pele ao redor. Então, muitas vezes, o paciente, para além da dor da própria fissura, tem uma grande inflamação em volta, com muito prurido, ou seja, muita comichão, e às vezes é um ciclo vicioso que se instala aqui que é difícil reverter. E por isso é que eu batalho sempre na questão da prevenção para não deixar chegar a esse ponto. Então, quando temos pé mais seco, então a hidratação é fundamental, e isso no verão depois é uma das coisas mais fáceis de acontecer, e quando temos pacientes com excesso de transpiração, a tal hiperidrose, então a ir mantendo o controle desse excesso de umidade para evitar a fricção e para evitar depois as macerações interdigitais, o aparecimento de pele branca, o aparecimento de fissuras e consequentemente depois o aparecimento dos fungos, que também, pelo facto de andarmos descalços, também é mais fácil aparecer. Também no verão, e o andar descalço, a praia, as piscinas e tudo mais, também é relevante por causa exatamente do aparecimento, então, também de fungos, dos vírus, muito conhecida verruga plantar do pé, o papiloma vírico é muito comum,
E basicamente é isso, ou seja, evitar andar em balneários públicos descalço, evitar andar no chão público descalço, na praia depois tentar evitar zonas de conchas, zonas rochosas também para não existir cortes. Hoje em dia até há alguns calçados, algum calçado que se pode usar para essa situação em praia, para evitar essa situação. É isso, basicamente é isso. E muito importante o cortar de forma adequada as unhas, as lâminas unguiais, porque aparecem-nos muitos casos. Ir ao pedologista e não a outros profissionais. Sim, pelo menos aqui, eu digo que quando há esta situação de patologia, é importante que haja esse acompanhamento, porque a unha encravada de facto é mais uma porta de entrada de bactérias principalmente, e aí depois leva o surgimento então das celulites, das erisipelas e outros fenómenos também associados a isso. Dr. Vítor, não sei se quer acrescentar mais alguma informação à que foi dada? Não, penso que o João fez um excelente trabalho com os conselhos práticos e os cuidados a ter. Obrigada. Eu, por mim, como doente de linfedema, a única coisa que eu também posso dizer no que faço durante o verão, mesmo na praia, às vezes pode parecer incrível, mas o uso da meia de compressão eu uso-a na mesma. Não é evidente que quando estou na água ando e depois tiro-a, porque realmente ela fica um bocadinho cheia de areia, mas também a meia deve ser sempre também um uso frequente na praia. Apesar de estarmos na praia, as meias de compressão são a nossa segunda pele, ou são a nossa pele, digamos assim, e elas nunca devem ser afastadas de nós. Olha, só tenho que agradecer este momento em que partilha dos vossos conhecimentos que são fundamentais para nós, e esperar que todas as dúvidas que sejam ainda na mente de cada um possam ser colocadas. Nós estamos ao dispor para responder através das pessoas, dos profissionais que aqui estiveram, e até uma próxima oportunidade. Estejam connosco. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.